Quando nós vamos falar em rastreamento, e nós vamos deixar para o sistema público de saúde definir esses protocolos, eles vão demorar para fazer essa definição, pelos custos inerentes a isso aí. Então, a rastreabilidade, ela deveria ser um pouco mais restrita a uma comunidade, a um sistema, por exemplo. Trabalhadores específicos, áreas específicas. Olha, tem um grupo de trabalho. Então, assim, o médico do trabalho tem muita importância nisso, em formar protocolos de. Eles já têm, né? Os programas trabalhistas ali de saúde do trabalho, né? Eles têm toda uma análise, né? Agora, eu não sei como que Mas para está a câncer legislação é meio nesse superficial, a item. não ser aquele câncer que é nitidamente relacionado ao trabalho. Então, Exemplo, nós estamos falando justamente aqueles, por exemplo, pulmão, os por exemplo. trabalhadores que são. Não, mas no esôfago e no estômago também existe essa relação, né? Então, por isso que eu estou colocando aqui para a gente começar a discutir. Aqueles trabalhadores da área agrícola que são responsáveis pela aplicação de pesticidas, É. inseticidas, aqueles trabalhadores da área de mineração, os trabalhadores da área petrolífera, né? Os trabalhadores de ambientes onde tem muitos gases não inflamáveis, mas, por exemplo, daqueles que trabalham em lavanderias a seco. Já se sabe que esses produtos podem causar intoxicações pulmonares, problemas de pneumonites, mas nesses a gente deve aproveitar, na minha opinião, minha humilde opinião, e colocar que eles precisam de uma endoscopia, pelo menos na admissão, daqui 3 anos, ficar bem vigente, Vigiar bem. vigiar bem aquele Isso. paciente que não precisa apresentar sintomas, né? Mas olha, você está lidando com isso há muito. Vamos dosar. Existem os exames hoje de sangue que podem ver os agentes químicos ali, intoxicação por alguns elementos químicos, na verdade. Esses podem sofrer também um exame de rastreio mais sério em cima, né? Para ver se nós temos uma endoscopia, né? Eu acho que na medicina do trabalho deveriam colocar mais isso aí, né? Isso fica só uma opinião. Esperar acontecer é aumentar o custo para esse paciente, para a Sim. sociedade. E no Japão eles fizeram isso, No né? Japão existe a rastreabilidade precoce do câncer gástrico, tá? Mas lá existe um exame que aqui no Brasil é muito pouco utilizado, inclusive está até saindo de moda. É difícil você encontrar, por exemplo, na nossa cidade só tem um serviço que faz, que é o esôfago, o exame contrastado Contrastado. de esôfago, estômago e Estômago duodeno, duodeno, né? exatamente. Era tão Por comum. quê? Porque no Brasil o nosso contraste via oral ele é muito inferior ao contraste japonês, aonde é um contraste muito mais líquido, muito mais fino, muito mais elaborado, e é onde o paciente vai ingerir, e tem outra coisa que tem lá, né? Existem médicos especializados somente em ver esses exames. É o radiologista que só avalia e faz laudo de raio-x contrastado de esôfago, estômago e duodeno. Acredita nisso? Eles vão para uma fábrica e fazem lá, pegam lá 1.000 trabalhadores, pegam todos que têm sintomas, já vão fazer. Aqueles que não têm sintomas, eles escolhem aleatoriamente e vão fazer esse exame, que é um exame barato, ele só vai tomar um copo de leite, Sim. praticamente como se fosse um copo de leite, E fazer um o líquidozinho raio-x. branco, vai fazer um protocolo de rolagem, isso, aquilo e tal, e fazer o raio-x. E vai ter um especialista que vai olhar para assim, aqui tem uma imagem sugestiva, já vai separar esse trabalhador para uma endoscopia. E a endoscopia. Bom, você sabe que houve um trabalho uma vez Só feito. antes de você começar, vou só te interromper um pouquinho. É o Certo. seguinte, pessoal, por que no Japão? A Porque a incidência é muito incidência é alta. exatamente, a incidência é maior por causa dos hábitos alimentares dos japoneses, tá? Então é por isso eles começaram a ver que tinha uma incidência muito maior do que em outros lugares do mundo, e aí eles começaram a desenvolver métodos para diagnóstico precoce. Daí vou voltar Exato. a palavra a Assim como você. no Brasil, a incidência é muito grande de câncer de próstata, o PSA aqui é É muito verdade. comum, muito Muito fácil. Eu não sei exatamente. como é no Japão, se eles conseguem É, fazer PSA tão rápido quanto aqui, é. né?
Aí tem um detalhe no Japão, né? Se esse indivíduo é diagnosticado, a cirurgia ele paga, né? Então, Sim, assim, esse é um exatamente. outro grande problema lá. A gente pegou muita gente que veio do Japão operar aqui, né? Nós operamos, inclusive, um cidadão brasileiro que morava no Japão. Foi a nossa primeira cirurgia de um câncer de reto, né? Foi muito comum mesmo. De cólon. Então lá o diagnóstico, o rastreio que eles fazem se justifica porque a incidência é muito alta na população. Então, o benefício suplanta o risco, né? E o paciente depois, os custos para um tratamento no paciente em fase inicial são muito inferiores. Inclusive, eles têm lá um índice de curabilidade somente com endoscopia altíssimo. Em nenhum lugar do Brasil consegue-se. Mas assim, lá tem esses detalhes que nós precisamos correr atrás e fazer igual. Que são médicos especialistas nesses diagnósticos, né? E uma endoscopia mais elaborada. Você sabe qual que é o tempo médio da endoscopia no Japão? O tempo médio da endoscopia no Japão é 15 minutos. Sabe qual é o tempo médio de uma endoscopia? Do tempo que demora de se realizar a endoscopia, começo ao fim. No Brasil e na França, 2 minutos. Né? No Japão é obrigatório 36 fotos a cada exame de endoscopia. No Brasil, não existe legislação. Você pode dar um laudo com 4 fotos, com 6 fotos, 8 fotos. Eu não sei quanto que é da endoscopia, você vai saber falar, mas há tempos atrás eu estava lendo até num artigo falando que, por exemplo, colonoscopia, você já espera que 10 a 15% do intestino você não visualiza naquele procedimento. Isso eu li no artigo. Não sei se isso vale para endoscopia, porque eu nunca li a respeito disso. Na endoscopia, você também tem um auxílio de cromoscopia, né, de corantes, etc., né, e magnificação de imagem. Aí você tem a qualidade do aparelho. Quanto custa um aparelho e está disponível para quem para fazer isso aí? E aparelhos que nós temos no SUS para poder fazer essa avaliação. Então, a qualidade dos nossos instrumentais realmente deixam muito a desejar. Então, é um somatório, né? Temos que investir nisso aí. Né? Se nós queremos realmente que esses tumores não matem nossa população ou afetem essa população numa fase muito tardia, né? Tem um diagnóstico precoce envolve investimento.